essa matriz aqui, que a gente chama de matriz hessiana. Não precisa se assustar que é uma matriz, porque no fim das contas vai virar só uma multiplicação mesmo. A gente vai reduzir isso aqui para uma multiplicação, mas é um jeito rápido de escrever. Onde você pode notar, né, que tem derivadas segundas, né? A derivada segunda em x, derivada segunda em y e as derivadas mistas, que a gente sabe são os mesmos valores, né? Esse A e B são as coordenadas de um ponto crítico. E aqui tem algumas coisas interessantes, né? Essas barras, elas significam determinante. Então, uma vez que nós colocarmos esses valores dentro da matriz, a gente resolve um determinante, que é uma conta de multiplicação, resumidamente. Depois eu vou te mostrar como é que faz. Se essa conta de multiplicação der positiva e o tetão, que é basicamente o primeiro valor da matriz, for negativo, a função vai ter um máximo. Se essa multiplicação ali da matriz, né, que eu vou te ensinar logo, der positiva e o tetão der positivo também, mínimo. Se o delta der igual a zero, não pode afirmar nada. Se o delta der menor que zero, ponto de Sela. Aquele ponto que eu te mostrei agora há pouco. Beleusas? Eu vou colocar esse teorema aí na nossa conversinha. E agora eu vou fazer uma conta, né? Ou melhor, vou acompanhar ali o que o tiozinho fez. Deixa eu colocar aqui. Então ele tinha uma funçãozinha, né? E a gente quer saber quem são os pontos críticos. Depois ver se são pontos de máximo, mínimo, etc, né? Então a primeira coisa que ele faz aqui, derivou em x. Isso aqui é uma simbologia para derivar em x. Coloca um x embaixo. Derivou, deu isso. Igual a zero. Igualando a zero, nesse caso aqui, deu um número muito bonito, né? Deu mais e menos 7. Nem sempre é tão direto assim. Aqui deu isso. Agora eu derivei em y, deu mais e menos 3. Muito bem. Agora, significa que nós temos aqui um conjunto de coordenadas para os nossos pontos críticos. X ser mais e menos 7, Y ser mais e menos 3. Então aqui nós temos todas as possibilidades de pontos que essas coordenadas criam, não é mesmo? Estou combinando aqui as quatro possibilidades, né? 7 e 3, 7 menos 7 e 3, os dois negativos, né? Então esses são os quatro pontos críticos dessa função. Nós vamos ter que avaliar cada um deles, né? Ver se eles são máximos relativos, mínimos relativos, é tudo relativo aqui, porque não é um só, né? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai basicamente derivar de novo. E ele começa a fazer umas avaliações aqui que eu achei meio tanso o jeito que ele fez, né? Que ele tem que fazer trocentas contas, sendo que aqui a gente faz uma conta só, né? No jeito que eu estava mostrando na minha apostila. Mas, de toda forma, né, o que ele fez? Fez a segunda derivada e fez a avaliação baseado no sinal da resposta. Beleza? Então, nós vamos fazer isso, né? Aqui ele até explica um pouco mais sobre isso. Nós vamos fazer isso agora, né? Para, então, encontrar os pontos críticos de uma função. Vamos pegar já essa coisa feita e vamos fazer do jeito que o meu livro ensinou, porque eu acho mais interessante, mais simples. E é a mesma coisa, só que é escrita de um jeito mais simples, tá bom? Só antes de tu começar, posso te pedir um minutinho que eu tenho que pegar um carregador do meu computador, que Sem ele vai pressa, ficar vai lá. sem bateria. Só um minutinho.
Beleza, voltei. Maravilha. Então, eu estava lhe falando sobre a forma de encontrar os pontos de máximo ao mínimo, uma vez que nós já sabemos que os pontos críticos aqui, nesse caso, vão ser as combinações desses valores, né? Então, eu vou até ser bem vagabundo e vou copiar essa linha aqui também. A linha dos pontos. Muito bem. Agora, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Nós temos que escrever aquela matriz. Vamos escrever ela genericamente primeiro, beleza? Eu vou colocar aqui zxx, é um jeito mais rápido de escrever as derivadas, né? Vou ficar carregando aquelas letras gregas e tal. Isso aqui é um determinante. Na matemática da escola a gente aprende a fazer determinante. É basicamente a multiplicação da linha principal, da diagonal principal, menos a multiplicação da diagonal secundária. Então essa conta aqui, ela vai dar sempre esse resultado aqui, ó. A derivada segunda de x vezes a derivada segunda de y menos a derivada mista ao quadrado, né? Porque se elas são iguais, né? É só pegar a derivada mista e levar ao quadrado a resposta que der, né? Beleza. Então, a nossa missão aqui, para fazer a conta rápida, não é a gente encontrar as derivadas e jogar os pontos, né, uma de cada vez. Vamos primeiro encontrar quanto é que dá de fato essa expressão aqui. Claro, vamos ter que fazer as derivadas segundas para isso, né? Então, eu de olhando aqui em cima, já consigo, eu rapidinho faço a derivada segunda aqui, vai dar menos 6x. A derivada segunda de x. A derivada segunda de y agora vai dar 12y, certo? Certo. Isso. E a derivada cruzada, tanto faz, né? As duas são iguais. Como diz o Mano Brown. Ou seja, eu pego uma de x e derivo em y, eu pego a de y e derivo em x. Vai dar zero, né? Porque não tem nenhum y ali, certo? Certo. Tem um termo de y aqui, tem que dar zero, então. Show. Portanto, a nossa expressãozinha vai ficar menos 6x vezes 12y menos zero ao quadrado. Ou seja, o nosso delta, a nossa hessiana, a gente chama isso de matriz hessiana, vai ficar menos 72xy. Beleza? Vai ficar menos 72xy. Alguma dúvida? Não. Só Não peguei as ficou. derivadas, multipliquei. Uhum. Beleza. Agora que eu tenho a expressão da hessiana, e eu posso também me dizer que o meu tetão ele é a segunda derivada de x, né? Ou seja, ele é o próprio aqui. Simplesmente assim, a regra é essa. Agora, nós podemos avaliar o delta e o tetão para cada um dos pontos. Por que o deltão é... Por que ele é os menos 6x? Que Deus quis quando criou a matemática. É a regra, não tem o que fazer. Tá bom. Né? A regra é essa, nós aceitamos. É o primeiro termo da matriz. Beleza? Tá. Show de bola. Então, mas é a segunda derivada, né? Lembre-se, a gente está trabalhando aqui para encontrar pontos de máximo ou mínimo sempre com a segunda derivada. Sim. Muito bem. Então, agora vamos avaliar os pontos, né? Vamos lembrar que os nossos pontos eram 7, 3, 7 menos 3. Então a gente pode avaliar o primeiro ponto. 7 e 3. 7 para x, 3 para y. Então vai ficar... Isso. Me importa saber o resultado exato? Não, me importa saber que é negativo. Ok? Ok. E aqui o valor é vezes x, né? Então é vezes 7, também negativo. Então se o delta deu negativo, de acordo com o que eu mandei para você lá no Zap, sela, certo? Sim. Ponto de sela. Então
temos um pontinho de sela aí. Show de bola. Agora vamos para a próxima. 7 menos 3. Posso até copiar aqui. A única coisa que muda é que em vez do 3 é o menos 3. E já que é menos 3, essa resposta vai dar maior que zero, porque menos com menos dá mais. Então, se o delta deu positivo e o tetão deu negativo, significa, de acordo com o livro aqui, delta positivo, tetão, aqui ó, delta positivo, tetão negativo, máximo relativo. Então é máximo, ponto é máximo. Então vou escrever aqui, né? Aqui deu cela, aqui deu máximo. E é só fazer avaliação para os outros pontos, beleza? Beleza. Daí virou uma continha de Zé aqui, né? Só ficar avaliando. Acontece, né? Vamos torcer para o seu professor ser gente boa. Esse livro, pelo menos, é for dummies total, né? Só que às vezes a gente não tem umas funções tão gente boa como aquela. Por exemplo, aqui, ó, essa função parece tão gente boa quanto aquela, né? Mas olha só o que vai acontecer, como dizia o João Kleber. A hora que a gente deriva aqui, a primeira derivada deu isso, a segunda derivada deu isso. Complicou, né? Porque se eu vou igualar esses caras a zero, eu não consigo isolar exatamente o valor do x aqui ou do y na outra, como foi feito no exemplo, né? O que eu vou ter que fazer aqui é um sistema de equações. Coisa de matemática de escola também, né? Mas já não é tão direto ao ponto como só isolar, né? Então eu igualo os caras aqui e resolvo um sistema. O que ele fez aqui, né? Ele somou as duas equações. Quando soma essas duas equações, dá isso. Claro, também dividiu por 4, né? Porque todo mundo tinha 4 na frente. Ficou desse jeito. Né? Note, né? Se você pegar o menos 4y e somar com 4y, dá 0, né? E de onde surgiu esse 4x ao cubo? Aqui. Eu entendo que. Não, mas é isso sim, porque eu entendo que os sistemas são dessas duas derivadas, né? E escrever errado, né? Porque quando derivou aqui em. Peraí. Quando derivou aqui. Estamos falando dessa, né? Quando derivou em y, é 4y ao cubo, só que ele colocou só 4y. Ah, tá. Então ele errou aqui, tá? Tá. Mas é dessas aqui mesmo, você tá certo. Ah, tá. Beleza? Daí somou 4y menos 4y dá 0. Então morre os 4y aqui. Cara, eu odeio ter que fazer agenda. O aluno reclamando que. É o mesmo aluno da semana passada que eu troquei para te dar aula, tá reclamando que a aula dele era agora. Daí marcou o médico para 2h30. Porra, é sempre a mesma coisa, velho. Parece que fazem questão. Médico, cara. A pessoa vai no médico uma vez no ano. É bem na hora da minha aula. É sempre assim. Anyway. O negócio é o seguinte aqui, né? Deu isso, agora como é que a gente resolve esse negócio aqui? Bem, ao cubo, né? Coisa complica um pouco, mas daí a gente pode deixar o x em evidência. Ó, técnicas algébricas, entendeu? Nem sempre é só isolar, como no problema anterior. Daí ficou desse jeito. Agora as coisas ficam um pouco mais claras. Como eu quero que zere, né? 0 é uma das respostas. Como eu quero que a conta toda zere, se eu zerar o que está no parênteses, também vou ter as respostas. Ou seja, x igual a 1 e menos 1 também zeraria a conta, não é mesmo? Sim. 1 e menos 1. Daí, é isso, né? 1 e menos 1. Muito bem. Nós temos então essas três possibilidades de valores de x. Só que ponto é formado por x e por y. Então, como é que eu vou encontrar as coordenadas de y agora? Eu posso pegar esses valores de x e jogar, por exemplo, nessa primeira equação.
Daí eu isolo o y e encontro os valores de y pertinente para cada um dos x's, né? Por exemplo, qual que vai ser o y quando o x for zero? Coloco o zero aqui e descubro que o y dá zero também. Qual que vai ser o y quando o x dá um? Coloco um aqui e descubro que o y também dá um. Isolando eu percebo isso, né? Eu faço de cabeça tudo. Tô fazendo no papel aí, não tem problema nenhum. E menos y, menos x também. Jogo menos x aqui, vai dar menos y. Então nós temos esses três pontos, entendeu? Então foi um jeito um pouco diferente de encontrar os valores dos pontos. Lá no outro problema, tivemos que isolar nas duas equações. Aqui tivemos que resolver um sistema de equações. Por isso que eu te falei que essa parte é meio chata, porque ela não é mecânica, ela não é sempre a mesma coisa, cada caso é um caso. Então nós tivemos aqui que Entendi. resolver dessa forma. Mas o resto continua sendo a mesma coisa, né? Deriva de novo, joga os valores, etc. Agora, esse exemplo B aqui, ele fez o B? Vamos lá. Derivou, aqui já foi um pouco mais fácil, né? Porque ele simplesmente derivou, né? É, e daí encontramos os pontos, o ponto 00, né? É o único valor que faz as derivadas segundas, que faz as derivadas darem zero aqui, é o próprio zero, né? O próprio x e y iguais a zero. E daí eu jogando essas coisas lá na Hessiana, ele concluiu aqui que não pode concluir nada, porque o delta deu zero, né? Muito bem. Então o negócio é esse, né? A gente está sempre torcendo para que as funções que caiam sejam simples, beleza? Beleza. E claro, dá para usar para coisas interessantes, como por exemplo esse exemplo aqui. O teu livro não chega nesse tipo de exemplo, o teu livro é muito matemático, algébrico, não interpretativo, né? Mas, por exemplo, dá para encontrar uma informação dessa, né? Determinadas dimensões de uma caixa retangular sem tampa, de 108 centímetros cúbicos de volumes, queremos usar a mínima quantidade de material para sua confecção. Então, mínima quantidade, nós estamos procurando um ponto de mínimo, certo? Ele não deu nada de equação, nada aqui, mas a gente conhecendo a forma do volume de uma caixa, da área de uma caixa, a gente consegue, então, nós mesmos criarmos as equações baseado nessa lógica e aí procurar, né? Baseado, então, na derivada, matriz hessiana, etc. Beleza? Beleza. Eu, por hora, não vou te cobrar um problema desse, que eu acho muito mais interessante do que as coisas que o teu professor está cobrando, principalmente na tua área, né? Que a tua área demanda muita interpretação. Mas é isso. Beleza? Beleza. Então, para você fazer, né? É, vamos pegar um exemplinho um pouco mais parecido com o que tem aqui. Não, não, vamos pegar um pouco mais parecido com o do teu, do teu livro mesmo, tá bom? Porque, né? Então, Antes de a gente ir para Lagrangiana, porque a Lagrangiana é mais barra pesada, tem mais interpretação ainda. Só um instante, então. Deixa eu pegar um problema parecido. Muito bem. Então, tu já tá ligada no que tem que fazer, né? Derivar igual a zero, derivar tanto em x quanto em y, igualar essas duas a zero. Aí você pode resolver ponto crítico. Depois você faz a derivada segunda e a matriz para achar os pontos de máximo ou mínimo, beleza? Do jeito que eu fiz aqui. tá. Eu vou te. Beleza. Eu fiz. E você pode começar fazendo então as derivadas igualadas a zero, beleza? Então, beleza. Deixa eu te mandar aqui o que eu fiz.
Vejamos. Eu fiz tudo certo. Vejamos. Você primeiro derivou em x, daí você percebeu que dava para igualar a zero e chegar numa resposta. Depois você fez o mesmo com y. Daí você então procurou as derivadas segundas. Daí você achou uma expressão para o delta. Daí você jogou cada um desses valores na matriz hessiana e fez a identificação. Como dois deram deltas negativas, 2 pontos de cela. Faltou um ponto aqui, né? É que como Diga. o quarto ponto ia ser igual a 2 e 2, por isso que eu não fiz. O quarto ponto ia ser igual a 2 e 2 no delta, né? No tetão, não. O tetão ia dar negativo, certo? Hum, Porque tu ia colocar menos 2 aqui, o que daria uma resposta negativa, certo? não, que tá no terceiro, ali, ó, 6 vezes menos 2. Sim, só que o terceiro tem que fazer os 4, Candice. Ah, tá. Ó, Bom. de toda forma, o que aconteceu no Uhum. terceiro? Temos valores de x e y diferentes, né? Menos Uhum. 2 e 2 positivo. Com menos 2 e menos 2, você teria isso aqui positivo, a conta final, né? Então, tu terias delta positivo e Tá. tetão negativo, o que daria um ponto de mínimo. Então, você perdeu um ponto de mínimo aqui, Tá, né? Importante, sim, sim. certo? E outra, né? Você, na verdade, eu falei errado. Você perdeu um ponto de máximo. Por quê? Porque quando o delta é positivo e o tetão é positivo, o ponto é de mínimo. Olha lá no que eu te mandei. Quando os dois são Ah, positivos, o ponto é de mínimo, certo? deixa eu ver, Então, peraí. esse cara aqui seria mínimo e o que você não fez seria o ponto de máximo. É verdade, eu troquei. Isso aí. Tá. Isso. Tá. Eu Muito tô bem. colocando aqui. Então, a ideia é essa. Agora, com isso em mente, né, continuemos. Aqui ele já começa a falar de multiplicador de Lagrange, que já é um bichinho aí meio barra de entender. Por quê? Porque ele já vai envolver mais um novo elemento que a gente não conversou ainda, que é a restrição. Os problemas, eles podem ter restrições de valores, né? Apesar de a gente estar trabalhando com uma função que, a princípio, né, essa função aqui, a princípio, tem um domínio em todos os reais, ou seja, tu pode jogar valores positivos, negativos, etc. Talvez dentro da lógica do teu problema, tu não possa ter valores negativos. Então você meio que tem que jogar fora, né, esses valores de algum jeito, que é colocando uma restrição no problema. Que nem, por exemplo, aquela situação da caixa que eu tinha te mostrado lá. Não faria sentido tu ter valores negativos, porque não existe caixa negativa, né? Não existe tamanho negativo, certo? Sim. Então, lá, uma restrição poderia ser conveniente. Claro, na tua área aí, né? Pode imaginar muitas situações onde essa restrição seja conveniente. E é também, de novo, é mais um jeito de você encontrar pontos de máximo ou mínimo, tá? Tal qual nós estávamos encontrando antes, só que dessa vez sem fazer a hessiana, sem fazer aquela matrizinha, e sim utilizando o lambda, né, que é a gente chama de multiplicador de Lagrange, onde a gente coloca a sua função se torna, além daquilo que tu está trabalhando, um termo aqui associado a uma g de xy, que é a tua restrição. Então vamos ver isso na prática aqui, ó. Otimiza, ou seja, encontra os pontos de máximo, mínimo e cela dessa função aqui, levando em conta essa restrição, que os valores de x mais y sempre tem que ser iguais a 56. Muito bem. Então, a primeira coisa é a gente reescrever a nossa função restrição de uma forma que a gente possa colocar dentro dessa regra. Como está escrito aqui, é k menos a função. Então, a função seria essas letras aqui.
E as letras, né? O K é valor constante. O número que a função vai ser igual. Né? De modo geral, a gente pode fazer isso. A gente vai ver situações onde não tem esse número, né? Mas, por exemplo, aqui seria, por exemplo, eu tô querendo fazer o tamanho de uma casa, né? De um quadrado, de um retângulo, melhor dizendo, mas a soma dos lados tem que ser 56, né? Por quê? Porque eu tenho um limite de material ali, eu não conseguiria se fosse mais de 56, entende? Não tem tijolo suficiente, por exemplo. Sacou a ideia da restrição? Sim. É isso. Daí isso aqui seria, por exemplo, uma equação que te dá o custo, né? O custo é lá 4 vezes o valor desse tijolo que é mais caro que o outro, né? Coisas assim, entende? Então, primeiramente, a gente reescreve a equação da restrição de um jeito mais interessante, né? Que é passando as letrinhas para o outro lado, igualando a zero. Daí a gente consegue escrever a nossa nova função desse jeito. Coloca a função que tu quer de fato otimizar mais o lambda, e aqui dentro é a tua função definida desse jeito. Muito bem. Agora, nós vamos ter isso aqui, que é basicamente as derivadas, né? Só que veja que dessa vez a gente não tem só as derivadas de x e de y. Nós também temos a derivada em z, em lambda também, no multiplicador de Lagrange. Obviamente, né? Quando a gente deriva aqui no multiplicador de Lagrange, sobra só quem está multiplicando ele, que de modo geral é a própria restrição, certo? Certo. Certo. Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai resolver sistema de novo, tentar juntar essas equações de alguma forma, né, para simplificar a nossa vida e encontrarmos os pontos críticos. Então, primeiramente, a gente vai juntar essas duas aqui de cima, né? Então, primeiro, deixa eu ver o que ele fez aqui. Ele pegou a 5.9 e a 5.8 e ele disse que ele eliminou, tá vendo? Em outras palavras, ele somou as equações, né? Ou melhor, subtraiu uma da outra. Está escrito aqui. A gente juntou as duas. Agora, existem várias formas de juntar as duas, né? Um jeito é fazendo a subtração. Outra, por exemplo, seria isolando lambda nas duas, né? Deixando lambda igual 8x mais 3y, lambda igual 3x mais 12y. Você teria essas duas equações juntas. Você resolveria um sistema com essas duas equações e encontraria também esse negócio aqui. Ou seja, para essa situação, a gente consegue ter x em função de y dessa forma. O x vai ser sempre 1,8y. Tá bom? Foi o sistema que deu aqui, para esse tipo de equação, para essa situação. Lembre-se, cada situação é uma situação, né? Vamos torcer para que elas sejam sempre simples dessa forma. Mas nada te garante que ele não pudesse colocar uma raiz aqui, né? Um x ao cubo, um negócio mais treta, né? Mas, por hora, ele juntou as duas primeiras, deu desse jeito. Daí agora, o que ele faz? Levando em conta a restrição, a gente vai ter, então, limitações para esses valores, né? Se x vai ser sempre 1,8 vezes y, então eu vou lá na restrição, que basicamente é esse terceiro cara, jogo esse x no lugar do x aqui, né? E vai ficar desse jeito. Daí eu posso isolar o y. O y aí vai dar 20. Sacou? Então, eu consegui encontrar um valor para o y utilizando nessa lógica dos multiplicadores de Lagrange. Eu precisei deles, né? Tu pode pensar, mas que coisa inútil que eu acabei de fazer. Não. Eu precisei deles para poder igualar essas duas equações. Né? Ou subtrair, que seja, para poder relacioná-las. Entendeu? Sem eles, eu não poderia relacioná-las num primeiro momento. E de toda forma, né, a restrição é um elemento importante do problema, né? No fim, a gente, por mais que conseguiu relacionar x e y, a gente ainda precisou da restrição para encontrar um valor específico de y, sacou? E depois, obviamente, encontrar um valor específico de x. Beleza? Beleza. Sendo assim, uma vez que a gente encontra o valor específico de x, também pode encontrar o valor específico de lambda, tudo isso jogando nas equações, né? E
A gente encontra, então, esses três valores, pega esses três valores, joga lá na função zona e encontra o que seria o nosso ponto, né? O ponto Z. Agora a questão é, como é que eu sei se esse ponto é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, né? Tem um jeito mais fácil de fazer aqui. Tem um jeito mais fácil de fazer do que Hessiane e coisa do gênero. Eu já sei que isso aqui é um ponto crítico, maravilha. É o ponto crítico dentro da minha restrição. É um ponto crítico que envolve a minha restrição. Agora, como eu sei se esse ponto é de máximo ou mínimo, eu posso simplesmente pegar um outro ponto, jogar na função e ver se esse valor fica maior ou menor que esse aqui, certo? Se eu jogar um outro ponto da minha, que eu pense aqui, qualquer outro ponto da minha função, né? Que a minha função aceite e esteja dentro da restrição. Se eu jogar e der menor que isso aqui, significa que isso é um ponto de máximo. Se eu jogar qualquer outro ponto e der maior, significa que isso aqui é um ponto de mínimo. Simples desse jeito. Ok? Tá. Então, né, por exemplo, aqui eu joguei 20 e 36, né? De fato, 20 mais 36 é uma combinação que dá 56. Mas outra combinação que dá 56 é, por exemplo, x ser 0 e y ser 56, certo? Sim. Se o x for 0 e y ser 56, o que vai acontecer com o z aqui? Vai ficar 6 vezes 56 ao quadrado, né? Vamos ver aqui. 56 vezes 56 deu 3.136. Vezes 6 deu 18.000. 18.000 e pouco. Sacou? Então eu Sim. peguei um ponto que estava dentro da restrição, joguei na função e deu 18.000. Quando eu olho para esse cara, ele é bem menor que 18.000. O que significa que esse ponto crítico que eu achei aqui, fazendo toda essa conta do multiplicador de Lagrange, é um ponto de mínimo, como o próprio livro informa, certo? Então a ideia é essa. Beleza? Então, veja, uma conta assim bem semelhante, né? Na ideia de buscar uma lógica, né? De buscar uma resolução de um sistema, que alguma coisa do gênero. Então, só recapitulando para você fazer um parecido. Tem uma função, tem uma restrição. Escrevo a restrição do jeito certo para criar nova função, ou seja, passando todo mundo para o outro lado, né? Deixando negativo. O z ficar desse jeito, né? Mais lambda vezes a restrição. Faço a derivada do xy e da restrição. Pego as equações das derivadas de x e y, relaciono por meio do lambda, resolvendo um sistema deixando uma letra em função da outra. Foi o caso aqui, né? Lembre-se, pode não ser o caso numa outra situação. Vai depender da função que a gente tem. Mas aqui, e no teu exemplo, também vai ser o caso. Né? O que ele fez aqui, professor? Ele pegou uma equação e subtraiu da outra. Está escrito aqui, né? Então, quando isso acontece, o lambda desaparece, y e x simplificam, blá, 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 blá. Agora, essa relação aqui, jogo na restrição. Daí eu vou ficar com uma letra só, no caso só o y. Então eu encontro o y crítico. Pego esse y, jogo na própria restrição de novo, né? Encontro, obviamente, o x crítico, né? 20 mais 36, 56, como a regra mandava. E, finalmente, eu posso achar até o lambda, fazendo o mesmo, né? Jogando, por exemplo, numa das derivadas aqui. Agora, eu pego todos esses três valores, jogo lá no zezão e encontro o valor crítico. O ponto crítico. Beleza? Agora, esse ponto é de máximo ou mínimo? É só testar qualquer outro ponto. Ele está falando aqui, né? Ó, você vai ter que fazer basicamente a Hessiana de novo para testar se é máximo ou mínimo. Não, você não vai fazer isso. Tem um jeito mais fácil que eu estou te ensinando. O livro não te ensinou o jeito fácil. Que é isso que eu estou falando. Você vai pegar qualquer outro ponto que cabe na restrição. O meu exemplo aqui foi x0, y 56, né? Ou contrário, tanto faz. Vai jogar na equação original e vai ver se o valor é maior ou menor que esse. Daí você avalia, se for maior, isso aqui é mínimo, se for menor, isso aqui é máximo. Ok? Então é bem tranquilo, é bem algoritmo a lógica, mas às vezes a conta não é tanto. Então, deixa eu criar um parecido para você resolver.
De novo, né? Isso aqui tá tudo na página 97 do teu livro, tu pode dar uma Sim, olhada caso tu precise, mas eu acho que você já consegue sem isso, tá? tá. Beleza. Hum.
E aí, tá com problemas? Tá fazendo? Como é que é? Peraí. Acabei de terminar. Peraí, vamos ver se dá. Legal, manda Eu aí. ainda. Que eu fui ver o meu. Eu ainda. Minha tomada não estava carregando. Eu fui achar outra tomada ainda. Peraí, vamos ver se deu certo. Ah, mas acho. Então, Você jogou os caras pra lá. ahn, isso aqui não tá certo, né? Tu não vai colocar que é igual a zero aqui. ah, tá. Mas beleza. É a derivada que é igual a zero, né? Sim, tá. Se o z fosse sempre igual a zero, daí não É. precisava de conta. Daí deriva, relaciona esses dois aqui. Você subtraiu. Tudo bem, daí o lambda desaparece, você consegue uma relação entre x e y, que parece estar certinha, muito bem. Daí você. Assim, eu não gosto de trabalhar com fração, né? Uhum. Então, particularmente, eu preferiria dizer que y é igual a menos 2x. Daí não ficaria trabalhando com fração, certo? Já. Mas você preferiu trabalhar com fração, daí você chegou em y10, por consequência, o x é 10. E isso é um padrão, né? Normalmente os pontos críticos eles se dão ali no meio. Mas normalmente, não dá para afirmar também. Hum, tá. Anyway, agora, daí você pegou esses valores, né? Eu não estou vendo aqui o valor do lambda, mas você colocou 3 vezes 10 na 2. Ah, ao quadrado, claro. Isso. É. 3 vezes 10 ao quadrado, mas cadê o lambda, né? Aí que daí esse 20 menos 10 menos 10. Aqui eu... Que vai Tu ser 20 jogasse menos. aqui, de fato o lambda dá esse valor, né? Pois é, né? Agora que tu falou, eu acho que o lambda dá sempre um valor assim, né? Ou será que é só nesse caso? É, Bem, Eu fiz vezes, não menos lambda. só um instante. Será que esses teus valores de x e y estão certos? Porque não me parece muito certo baseado no que eu fiz aqui. Hum. Tá, deixa eu revisar bem aqui. Hum. Aí você subtraiu. Tá, você subtraiu, mas os dois ficaram positivos. Isso é estranho, né? E digamos que você Porque. pegue a de cima menos a de baixo. Ah, Aí beleza, dá fica 8x, mas ficaria X menos 4y, né? Certo? mais 2. Sim. Uhum, Então sim. tá aí um erro teu já, tá? É. Você tem que tomar bastante cuidado, beleza? Bem, eu vou finalizando por aqui. E Então, eu a vou. lógica estava boa, era aquilo mesmo, né? Só que como tu errou um sinal, acabou dando mais erros, Ah, encavalando erros, né? não, beleza, eu vou refazer agora. Mas eu